Para a garantia de direitos e delimitação de obrigações do Estado e da sociedade, em geral, são necessários certos ordenamentos jurídicos. Hoje, no Vozes da Inclusão, vamos mergulhar em dois instrumentos que transformam vidas: a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, e o Parecer 50 de 2023. Olá, eu sou Joedson Silva, sou uma pessoa branca, tenho cabelos castanhos, estou usando óculos com armação preta, calça preta, sapato branco e camisa xadrez em tons de azul. E comigo está aqui sempre, Carliane de Oliveira, nossa mediadora, especialista em educação inclusiva, mestre em educação e diversidade, professora do atendimento especializado e, atualmente, diretora de inclusão aqui da SEDUC. Ela que vai mediar essa conversa com convidados essenciais. Que convidados são esses, Carliane? Bem-vinda. Olá, Joedson. Obrigada. Então, hoje nós estamos aqui com dois convidados muito potentes, e fundamentais para essa discussão, que é o vereador Renan, não só por ser vereador, mas por ser um ativista na discussão de inclusão. Inclusive, Renan, ele participou da discussão do Parecer 50, então vai nos trazer muitos detalhes de como esse parecer foi instituído, e o longo período, que nós sabemos que teve uma primeira versão, não é, Renan? Até chegar à segunda versão do parecer. E o outro convidado é o professor Jefferson, meu colega de profissão, pedagogo, especialista também em educação inclusiva, que hoje eu tenho o prazer de fazer essa conversa e trouxe também como dica de leitura o livro, a publicação de pesquisa do professor Jefferson Braga, que vai discutir especificamente o PEI, que é o Plano Individualizado, que todo aluno com deficiência tem direito, e ele vai contar um pouco dessa experiência que ele vivenciou na escola municipal. Joia, bem-vindos. Obrigado. Renan, bem-vindo, Jefferson. Obrigado. Bem, a gente vai começar essa conversa trazendo algumas informações, alguns dados que podem nos ajudar a contextualizar isto, Isso, é bem interessante a gente estar pensando por que discutir uma legislação específica para a pessoa com deficiência se nós temos leis, que garantem os direitos de todas as pessoas da educação, como a LDB. Mas no caso da pessoa com deficiência, a gente vai ver a especificidade dessas pessoas de acordo com os números, No último censo de 2022, o Brasil aponta mais de 14 milhões de pessoas com idade de 2 anos a mais com deficiência. Destas pessoas, 1,2% dessa população tem TEA, tem o transtorno. E aí a gente, pensando também a nível de Juazeiro também tem um dado muito alto, Hoje nós temos 1.890 alunos com deficiência regularmente matriculados. Desses, 1.172 são alunos com TEA. Então, por isso que estamos aqui hoje, para entender essa legislação específica, principalmente o Parecer 50, em relação aos direitos da pessoa com TEA. Joia. Então, antes da gente partir para esse debate, a gente vai contextualizar um pouco essa ideia da lei, Bem, a LBI, ela está em vigor desde 2015, Ela é um marco legal que reconhece a deficiência como um resultado da interação entre limitações físicas ou intelectuais e barreiras sociais, Já o Parecer 50, ele reforça a inclusão de autistas na educação. Bem, para a gente começar aqui, Renan, como é que você poderia explicar para a gente, na prática, o impacto dessas normas? Olá, Joelson, olá, Carliane, Jefferson. Para mim é um motivo de muita alegria. Bom, essas normas, a gente sabe que a norma ela sempre vem pela lei federal, E quando a gente fala de norma, a gente vem de algo maior, geral. Quando algo suplementar, ela é feito pelo Estado e pelo município. Então, a gente sempre, o Estado e o município, ele pode fazer leis que possam amparar a pessoa com deficiência em todos os âmbitos, mas se existe uma lei geral, que é a norma geral, que é a lei federal, a lei estadual e municipal ela vai ser considerada como lei suplementar, ela tem que seguir o que está no parâmetro. Por exemplo, a Lei Berenice Pilipiana, Lei 12.764/12, existem as leis estaduais e as leis municipais. Essas leis estaduais e municipais elas vão seguir
a norma geral. Como assim a Lei Bering-Spiana? Para quem não sabe, a Lei Bering-Spiana é uma política nacional de proteção à pessoa com autismo. Alguns estados já existe essa política estadual, tem municípios que têm essas políticas municipais da pessoa com autismo, assim como tem da pessoa com deficiência. Então tudo vem com as suas etapas. O parecer 50 também não é diferente. Ele vai dentro da Política Nacional de Educação. Ele segue essa Política Nacional de Educação. Ele segue ele bem? Segue também. Sim. Mas, Renan, o que é que o parecer 50 traz de novo ou de descrição maior, de explicação maior em relação à LBI? Bom, o parecer 50, ele foi homologado pelo Conselho Nacional de Educação, que é o CNE. E a função dele é justamente para poder o foco de ampliar os profissionais de AE para as pessoas com autismo. Então, e serve para as pessoas com deficiência? Serve também. Então, ele veio com o intuito de dar um reforço maior, de dar uma melhoria melhor. Por exemplo, não existia apoio parental. Agora, com o parecer 50, ele já entra o apoio parental. Coisa que a gente não via. Quem colocou esse apoio parental para ele ser homologado foi a deputada Andrea Weber. Ela fez um projeto de lei lá no estado de São Paulo, e ele é autista, ela é mãe autípica, fez o projeto de lei em São Paulo. Quando na comissão de fazer o parecer 50, ela trouxe para o parecer essa política de apoio parental. Porque a família é muito importante dentro das escolas. A mesma coisa que, quando eu estive na comissão, eu sempre preguei e lutei que a gente não pode focar só nas crianças, só nos adolescentes com autismo e pessoa com deficiência. Os adultos também, quando entram na universidade, eles precisam de profissional de AE. Só que esse pedido ele não foi atendido dentro do parecer. Nós pedimos para colocar, mas ele não foi colocado. Verdade. Quem sabe no próximo parecer, quando tiver uma outra oportunidade, e quem sabe eu estiver na comissão, se me chamarem, eu vou cobrar e bater isso na tecla. Concordo inteiramente. No caso, isso é o ponto de vista daqui, né, da legislação. Mas se a gente for pensar na sala de aula, professor Jefferson, como é que isso acontece? De que forma esses marcos legais chegam até você lá na sala? O que mudou após 2015? Eu percebo que estamos avançando nesse sentido desde 2009 da Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Inclusive, o parecer é um dos planos de fortalecimento da política. E em 2009 nós tínhamos um contexto que foi necessário ser feita essa política. O que iria fazer para atender os alunos com deficiência, público-alvo da educação especial, que seriam inseridos nas escolas e se constituiu o atendimento educacional especializado AEE. Só que vínhamos de um crescente número de alunos com transtorno do espectro autista nas escolas, com diversas denúncias a nível nacional, e foi se instituído no CNE uma comissão para construir o parecer 50, né? Dentre essa comissão, associações, há um exemplo da AMAVASF, Associação de Amigos do Autista do Vale do São Francisco, que esteve nessa discussão, professores, pesquisadores, estive também representando o município de Juazeiro como professor e com a AMAVASF nessa discussão. E na escola, né, eu percebo que nós temos avançado bastante, precisamos repensar as práticas de ensino, de aprendizagem, e nem sempre os alunos com transtorno do espectro autista conseguem acompanhar o currículo proposto. A proposta da aula na perspectiva inclusiva. É necessário buscar outros métodos de aprendizagem que o PEI se encaixa nesse cenário atual que temos hoje nas escolas, considerando principalmente os autistas nível 3, nível 2 de suporte, que precisa de um suporte maior do ponto de vista do currículo e da acessibilidade. É isso mesmo, né? Eu queria reforçar que o PEI é esse plano de atendimento do aluno, nesse plano individualizado do aluno, e que ele é um documento pedagógico, né? Ele não é um documento clínico, ele é um documento pedagógico. E como documento pedagógico, a barreira que ele quer transpor é a barreira do currículo, né? Então a escola precisa repensar
a sua proposta pedagógica, o seu currículo de ensino, para que possa pensar num plano curricular específico para cada sujeito. E eu acho que o PEI, a gente tem esse ganho, né? Quando a gente para e pensa a partir de um estudo de caso, porque ele também não está desassociado a outros instrumentos que a escola já utiliza dentro do AE, como é o estudo de caso. Então, a partir da gente pensar, de observar, de fazer entrevista com a família, de compreender esse sujeito na sua especificidade, a gente vai entender, e aí eu posso até trazer assim os fundamentos de Vygotsky, que vai dizer que a gente vai tratar de entender o que é que já é consolidado de aprendizagem desse sujeito e o que é que precisa ser consolidado. Então, o P ele vai trazer habilidades do currículo que precisam ser consolidadas a partir de cada sujeito. Eu acho que o PEI é um grande avanço, né, dentro do Parecer 50. Ou seja, né, o marco está aí, existe, aí a gente precisa fazer, garantir que ele aconteça, né? Além das formações continuadas que os professores precisam receber com relação a Isso, então o PEI ele só vai ser feito se a equipe escolar estiver formada para isso, né? Porque não é um documento que se discute muito de quem é o papel de produzir o PEI, né, Jefferson? E a gente que está lá na escola como professor do AE, nós ficamos nesse papel de mediar, de mobilizar, né? Mas se a gente está tratando de ensino e esse aluno é matriculado nessa escola numa determinada turma, subentende-se que quem deve construir também é o professor da sala regular, não é? Então é uma parceria entre todos esses sujeitos da escola, o professor da sala regular, o professor do AE, a família que é ouvida, não é? E demais profissionais que vão dar o apoio para que esse PEI saia do papel e se efetive como uma prática inclusiva na sala de aula. Bom, temos esse contexto jurídico, inclusive partindo de uma voz apropriada, uma voz, né, empoderada da sua própria condição. Temos o nosso posicionamento de sala de aula, a partir de uma pesquisa, né? Temos essas colocações, mas tudo isso que a gente está aqui teorizando, as claras, né? Falta ainda a gente ter uma noção do que é que as pessoas estão vivendo lá mesmo, né? Então a gente traz aqui dois depoimentos, né, bem interessantes para vocês apreciarem, né? Da Lorena Clemente, que ela é uma mãe atípica, né? Ela compartilha a sua experiência e os seus desafios, e a Ivana Cláudia, que é professora, que ela aborda a educação inclusiva na prática. Eu costumo dizer que a escola, ela me ajudou bastante, porque quando eu recebi o diagnóstico, para mim foi aquele baque, porque por mais que a gente saiba que já tem a certeza, né? A gente precisa do laudo para poder comprovar e correr atrás de tudo. Aquilo mexeu muito comigo emocionalmente, e eu tive o acolhimento por parte da escola, de olhar para mim e dizer, não mãe, vai dar tudo certo e a gente tá aqui para te ajudar. A escola para mim também foi um fator determinante, porque Vitinho ele não tinha muito contato com outras crianças, então a convivência com as crianças da escola permitiu que ele melhorasse a socialização, permitiu que ele melhorasse a fala, porque eu comecei a desconfiar justamente por conta do atraso de fala, né? E sempre houve, tudo que o pessoal da terapia passava, eu levava para a escola. E sempre houve uma aceitação assim muito grande e muito carinhosa por parte das professoras, que é quem mais fica com ele, de ter o cuidado de estar ali fazendo junto com ele na escola o que eu também estava fazendo em casa e o que eu também fazia com ele na terapia. Uma das minhas preocupações, no entanto, era a questão do lanche. E aí a gestora me convidou, né? Ela falou, disse, mãe, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Se a gente perceber que ele não vai ter resistência ao que a gente vai oferecer na escola, a gente vai permitir que você possa estar trazendo o lanche do seu filho de casa. Aí eu disse, tá bom. Não precisei levar o lanche do meu filho para a escola, ele aceitou bem o lanche. Eu deixei algumas dicas para caso ele não quisesse se alimentar, não precisou utilizar, porque as meninas conseguiram conduzir para que de fato ele conseguisse estar inserido dentro da escola como as outras crianças, né? De maneira mais sociável possível, de maneira mais harmoniosa possível e de acordo com aquilo que ele aceitava. E aí veio uma outra situação de medo, porque até então meu filho ele não tomava medicamento, e veio a possibilidade da intervenção medicamentosa.
eu fiquei um pouco receosa. Só que aí a gestora teve todo um cuidado de conversar comigo, de relatar. E aí eu, como mãe, né, como da primeira vez, fui a prontos. Porque assim, existe em alguns casos sim o preconceito, porque a própria família ela não quer aceitar o diagnóstico da criança. E isso faz com que a criança, mais na frente, ela tenha dificuldades de se tornar um adulto autossuficiente, sociável, de conseguir se inserir na sociedade da maneira que deve ser, mas de acordo com as limitações que a gente sabe que o autista vai ter. Mas do mesmo jeito que a mãe tem um amor para poder contornar e lidar com a situação, se a escola respirar fundo, pegar na mão da criança e pegar na mão da mãe, dá certo e vai longe. Para atender um aluno atípico, não tem como você atender ele sem ter um plano individualizado, sem você conhecer aquele aluno. Porque, às vezes, esse recurso aqui serve para um aluno, mas não serve para outro aluno, entendeu? A gente tem caso, e eu atendo uma criança esse ano, que ela tem dificuldade na sala para escrever. Mas eu pego um jogo desse e faço com ela e ela conhece todas as letras, conhece os números. O que aconteceu com a chegada agora em 2024 do Parecer 50, né? Na verdade, 2024 não, começou em 2023 e foi homologado agora em 2024. É que ampliou esse trabalho para toda a escola. Todo mundo tem que estar envolvido na produção, na escrita do PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado. E o Plano de Ensino Individualizado ele está mais ligado ao conteúdo programático, entendeu? Da sala regular. Diferente do plano do EAD, que a gente vai trabalhar habilidades para que ele consiga alcançar os objetivos na sala regular. Para que uma escola se torne mais inclusiva, ela precisa entender que o lugar dessa criança é na escola. Vai dar trabalho? Vai. Vai precisar de recursos diferentes? Vai precisar de que os professores se rendam a essa perspectiva de inclusão? Vai sim. Então, assim, eu acho que o que precisa mesmo é que as pessoas tomem consciência do lugar dessa criança atípica, que hoje está definitivamente decidido que é dentro da escola. Muito bem. Excelente, né? Quando a gente escuta a mãe, fica muito claro para a gente que essa orientação familiar ela é de suma importância para que esse aluno se desenvolva, né? E essa orientação, ela começa com o acolhimento, como a mãe diz, com a escuta. Se a escola fizer a escuta vai buscar estratégias diferenciadas, porque é a partir da escuta que as estratégias vão nascer. E aí a professora vem reforçando isso, né? Que incluir não é um movimento contrário, que a pessoa com deficiência vai se adaptar ao ambiente. Não é isso. Incluir é o ambiente que vai se transformar para poder trabalhar e desenvolver essa pessoa, não é isso, Jefferson? É isso. E quando a mãe ela traz o relato da seletividade alimentar, o quão é importante esse planejamento de estratégias registrados no PEI para garantir, né, que o aluno consiga seguir a rotina da escola. E seguir a rotina da escola e se desenvolver como sujeito, né? E poder gradativamente fazer isso que a mãe está dizendo, participar, não é? Participar ativamente dos diferentes momentos. Que esse é o desejo de qualquer mãe, seja ela atípica ou não. Quando a gente matricula um aluno na escola, o desejo é o avanço, é a aprendizagem. Então, a gente viu esses relatos todos, mas isso é comum? Não. Isso é comum, Renan? Ainda não. Ainda não. O que é que você tem a dizer? Sobre a questão da seletividade alimentar na escola. Olha, a maioria dos autistas tem seletividade alimentar. Questão de seletividade alimentar, questão de tecido, de levar alguma coisa, insumo. Nós, na Câmara, eu tenho um colega de trabalho, que é o vereador Gidazo, eu e ele, nós fizemos um projeto de lei, no qual ele foi o autor do projeto e eu fui o coautor. A gente teve a intenção de fazer esse projeto junto, que era justamente que a criança com autismo ou qualquer tipo de deficiência que tenha dificuldade na seletividade alimentar, na questão de insumo, em tecido,
pode levar seu alimento para a escola, pode levar o insumo para a escola, pode levar um tecido para a escola. E aí o nosso prefeito sancionou esse projeto de lei. Então isso ganha o povo de Juazeiro, que ganha a comunidade autista. Então é só essa informação que eu tenho para dizer que agora, se algum diretor chegar e dizer que não pode levar alimento, você pode dizer para ele que agora já Existe pode uma levar, legislação. já existe uma legislação que você já pode levar esse alimento Sobre já. isso. Ótimo, perfeito. E aí, né, Renan, eu queria até chamar a atenção, porque nós vivenciamos já isso, né? Relatos de constrangimentos, né, dentro do ambiente da escola, principalmente quando a escola tem um tempo maior de permanência do aluno autista na escola, como é o caso da escola integral, né? Então, é importante que isso esteja previsto na legislação municipal, mas aí eu retomo o que a mãe diz e o que a professora diz, né? A lei está lá definindo que tem que ser assim, mas a pessoa precisa também, a escola precisa também se abrir para pensar nas diferentes estratégias. Ele tem a seletividade, mas ele também pode ampliar, né? A escola também pode contribuir com a família para que ele possa experimentar outras coisas. A gente tem um relato de uma escola onde a gestora mandou fazer um arroz azul, não é, Jefferson? E distribuía para todas as crianças da escola, para estimular que o aluno se alimentasse junto com os colegas. Ótimo. E Isso é nisso muito importante. trazendo essa ideia de inclusão na real, Isso, né? na Vai prática. fazer a comida para aquele, mas faz para todos. Para todos. Excelente. Bem, Inclusão não vale para um, é para todo mundo. Isso. Inclusão não é só para um, é para todos. então, né? Senão não seria inclusão. Bem, a gente tem alguns quadros interativos aqui, né, no nosso programa, Renan, Jefferson. E um desses quadros chama-se O que Fazer? Tá? Então eu tenho aqui uma provocação. O que fazer se uma escola nega vaga para pessoa com deficiência alegando não ter vaga para deficiente? Para mim, isso é um capacitismo estrutural. Até porque eu chamo isso de capacitismo estrutural porque a gente não pode negar uma pessoa com deficiência dentro da escola. Fora que a escola ela tem obrigação de aceitar a pessoa com deficiência, seja pública e particular, que lá na Constituição fala, é um direito à educação para todos. Se o direito para a educação vale para a pessoa que não tem deficiência, vale para a pessoa que também tem deficiência também. Carliane, a gente colocou uma pegadinha aqui para você. Para ver se vocês captavam. Qual é a pegadinha, Fala aí, Jefferson? Jefferson. Diga aí, Jefferson. Deixa o Jefferson falar. Alegando não tem vaga para deficiente. Aqui não tem vaga para deficiente. E aí? Mas não, esqueça a pegadinha. Diga o que você pensa, depois a gente vai solucionar. Buscar a secretaria, buscar dialogar essa vaga e ver o que é possível ser feito para contemplar essa necessidade. E não ter vaga para deficiente. Fala aí, Carliane. Essa ideia, a própria LBI, né, veio e trouxe que não é deficiente. É pessoa com deficiência, né? Já começava por Né? aí, né? Opa, peraí, a senhora não tem vaga para Não quê? existe mais aquela senhora. Né? Não é deficiente, né? A pessoa não é deficiente. Não está faltando nada nessa Foi tema do pessoa. nosso último programa, né? Isso, o capacitismo. É a pessoa com deficiência, ela tem uma condição, Isso. né, específica de acordo com a sua deficiência. Mas não quer dizer que ela é deficiente. Não está faltando nada nessa Então, pessoa. em resumo, né? o que fazer se uma escola nega vaga para uma pessoa com deficiência é buscar os meios legais para garantir. Isso. Porque E aí a gente vai, né, ratificar mesmo o que o Renan disse. A própria Constituição Federal garante o direito à educação de todos, no artigo 208. Mas aí toda a legislação da educação vem reforçando esse direito. Então, negar não é possível, né? Então, o que fazer se o transporte escolar não é acessível para aluno com deficiência? Aí, se não é acessível o transporte escolar para alunos, para pessoas com deficiência, a primeira coisa é procurar a secretaria responsável para que possa buscar meios adaptativos para esse transporte escolar e poder abrir uma licitação que possa contratar ônibus específicos que sejam para a mobilidade da pessoa com deficiência conforme dentro das suas adaptações. Ou Isso. temporariamente algum aluguel, alguma contratação assim. Isso. Exatamente. Mas
É interessante isso porque nem toda escola vai estar preparada, né? Às vezes a escola passou um tempão sem ter recebido nenhum tipo de aluno, né, diferente e de repente passa por uma situação como essa, né, cara? E às vezes, é o que Renan diz, né? Falta um pouco da sensibilidade da parte do executivo para resolver um problema simples. Nós temos um caso recentemente, esse ano eu encontrei uma aluna fora da escola há 2 anos, porque ela tem uma deficiência na perna, não conseguia se locomover e não tinha o transporte escolar. Então, o que eu fiz? Análise do transporte escolar, conversei com o setor, o transporte mudou a rota e a aluna retornou à escola. Ótimo. Que é uma coisa simples de ser feita, né? Quando se tem desejo que esse aluno esteja presente, não é? No espaço da escola. Quer complementar alguma coisa? É importante essas ações porque busca, né, não garantir apenas a matrícula, mas o acesso à permanência. E a permanência. Importantíssimo, né? Acesso e permanência. Né? Não só matrícula. Bom, então vamos passar para outro quadro. Vamos. A gente chegou no momento do programa que fica assim mais dinâmico, tá? Fato ou fake? Vamos lá. A LBI permite cobrar taxa extra de alunos com deficiência. Isso é fato ou é fake? Fake. Fake. Por quê? Porque não se cobra, né, matrícula extra por ser uma pessoa com deficiência. É uma perspectiva inclusiva, então a escola precisa buscar caminhos para incluir esse aluno na escola. Isso mesmo. E a educação é gratuita para todos também. Mas aí eu queria até Não, no perguntar. caso de escola pública, né? Pública. No caso E de a escola particular? também E não mesma pode. coisa, não pode ter taxa de O artigo 28, ele proíbe. Proíbe isso. E eu queria perguntar a Renan, como vereador agora, se ele tem esse mapa da cidade de Juazeiro, né, em relação às escolas particulares. A escola particular, ela tem dado o apoio necessário, garantido o que a lei prevê para o aluno com deficiência, Renan? Você tem esse dado? Olha, eu conheço algumas escolas que já têm alunos com deficiência e tem profissionais de AE. Tem uma escola particular que eu conheço que tem mais de... Eles fizeram um culto de ação de graça, é uma escola bem religiosa, Sim. que a escola de Medita quer Conheço. até parabenizar a escola. Eles fizeram um culto de ação de graça porque chegaram a 1.000 alunos com deficiência. Porque eu fui conhecer a estrutura, fui visitar, dei até palestra, e nesse dia era audiência pública do Altinho, que foi a primeira audiência pública na história de Juazeiro sobre o que a gente nunca fez. E nossa vontade de conseguir fazer uma audiência pública sobre a causa. Mas antes eu fui para a escola, fui visitar, fiscalizei tudo, com mais 2 colegas de trabalho, e quando eu fui ver, estrutura maravilhosa, assistência maravilhosa. Mas quando a gente se fala de outras escolas que eu não vou citar o nome, a gente vê ainda que precisa ainda de assistência, precisa ainda de estrutura. Ainda falta muito que avançar nas escolas particulares ainda, porque às vezes a escola fica com aquele medo, porque por custo financeiro, mas tem que lembrar que se o pai e a mãe já pagam a matrícula do aluno com deficiência, a escola ela é obrigada a arcar com esses custos. Ela já é obrigada, como já falei, com o acesso universal à educação, ela já é obrigada a aceitar. Mas e as adaptações conforme cada deficiência? É obrigada a aceitar? Sim, é obrigada. Você está pagando, tem que fazer. É igual o profissional já é. Eu já vi escolas em outros estados do Brasil, onde eu já passei, onde eu já morei, que às vezes o próprio pai ou a mãe tinha que pagar o auxiliar do próprio bolso. Não, gente, a escola tem a obrigação de fazer isso. Então, o artigo 28 proíbe e a gente vai carimbar aqui como fake. Vamos para mais um. Autistas não têm direito a profissional de apoio em escolas particulares. Renan acabou de... Fake ou fato? Fake. Fake. Acabou de falar, né? Acabou de É falar. direito, é Exatamente. A obrigatório. Lei 12.764, 2012, garante isso, né, Renan? Política Nacional de Proteção à Pessoa com Autismo. Muito bem. Então, fake. Muito bem. Próximo. O parecer 50 exclui autistas de escolas regulares. Negativo. Fake. Fake. Na verdade, ele reforça a inclusão. É. Né? Então, é fake. Muito bem. Vamos para o próximo. Pessoas com deficiência não podem trabalhar em cargos públicos. Claro que pode, é fake. Fake. Para isso que tem a cota. Aqui, ó. Cotas são garantidas. É, para portanto- garantir o direito. Portanto, meus queridos, fake.
né? Ótimo. Eu queria retomar, Joedson, o Parecer 50 Sim. exclui, né? Na verdade, o Parecer 50 ele reforça, e é importante a gente dizer que ele é um documento orientador, Uhum. né? E por ser um documento orientador, ele traz orientações, descrições do que a LBI fez a previsão lá, em 2015. Então, ele vai trazer descrições importantes para a gente poder assegurar a inclusão na escola. Uhum. Bom, mais alguma coisa? Não. Então tá, então vamos para a nossa reflexão. A inclusão se faz com leis? Sim, se faz com leis. Mas também ela se faz com mudança de olhares e mudança de atitudes, né? Essa é a mensagem que a gente deixa para vocês e abrir a palavra para que vocês possam falar, né, nessa finalização, que a gente está caminhando para o final. Sim, acredito que a atitude ela muda, né, todo o cenário, todo o contexto, e é importante sim que a escola, que a sociedade seja inclusiva, reforce, repense as práticas. E eu digo isso porque na minha experiência de pesquisa de mestrado na EMEI Maria Sueli Medrado Araújo, lá no Tabuleiro, a gente analisou o PEI na perspectiva do protocolo cientificamente validado, né? Nós temos aí duas versões do parecer. A primeira que trazia esse protocolo cientificamente validado com várias sugestões de protocolos, e a gente utilizou o Piaget, os marcos do desenvolvimento infantil, na perspectiva da formação do professor, o quanto é importante discutir isso na formação do professor, com os professores, né? Diante dos impactos da política, nós temos aí 15 anos da Política Nacional da Educação Especial na perspectiva inclusiva, inclusive com diversas lacunas na formação do professor, e o quanto foi gratificante ver o avanço dos alunos, né? Das famílias, de entender, dos professores materializar o PEI, e dizer que esse é o caminho, buscar incluir os alunos na escola. Fiquei muito contente. Agora a gente percebe que o município está discutindo, está implementando o PEI, e o quanto é gratificante ver que o Parecer 50, homologado agora recentemente, já é realidade no município de Juazeiro. Perfeito. Renan? Bom, suas considerações. eu quero agradecer a oportunidade pelo convite, Carlinhos. Agradeço dividir com você, com o Jefferson, que eu tenho uma admiração grande também. Já fez parte da diretoria com a associação junto com a gente. Dizer que tudo que a gente falou aqui, a inclusão não é só a lei, mas tem que ser colocado na prática. Não adianta a gente fazer projetos de lei, prefeito, governador, presidente sancionar, se na prática não é cumprido. Até porque inclusão se faz com olhar. Com olhar, levando informação, buscar conhecimento, buscar capacitação, respeitar o outro, saber as diferenças de outro, saber a diferença das suas dificuldades, o que pode ser feito, o que pode ser trabalhado. Não é fazer chacota, não é fazer preconceito, não é fazer capacitação, mas sim saber entender o outro. Porque tu já pensou, se tu tem um filho com deficiência e não tem, um dia pode ser teu filho, meu amigo. Você que está na escola, aprenda isso. Respeite o próximo, porque lá na frente pode ser um dia seu parente, pode ser um dia seu filho. Então, a gente tem que ter cuidado com as palavras que a gente fala. Ter cuidado com o que a gente vai ensinar. Então, não é só lei, não é só feito na prática. É ter olhar, respeito, inclusão e humanização. É isso que eu tenho para dizer. Perfeito. Perfeito, ótimo, viu? Eu quero agradecer aos convidados, né? E dizer que concordo plenamente, né? Estamos em Juazeiro buscando um momento não só de garantir o que a legislação prevê, mas o mais importante, né? De provocar uma escuta atenta, uma escuta que vai dar um retorno, e esse retorno precisa ser em função de uma equipe escolar mais preparada. Então a escola precisa cada dia mais se preparar para que a gente possa efetivar essa inclusão na prática, né? Então nós estamos iniciando uma longa jornada, né? Que começa com formação, que começa com intervenção em loco nos espaços escolares,
mas que a gente tem feito um trabalho também muito interessante de grupos de atendimento de pais. Nós temos um projeto que é Quem Cuida do Cuidador, né? Então, esse cuidado com o cuidador vai fortalecer esse pai, essa mãe, essa avó, a entender que não basta ele estar matriculado na escola. Ele precisa estar matriculado na escola, mas ele precisa estar aprendendo nessa escola. E é essa família que faz essa interlocução diária com a escola, né? Nós mobilizamos, mas é a família no cotidiano, como a família de qualquer aluno, que reivindica o direito de aprendizagem. Então, quando a gente fomenta isso com a família vai estar mais preparada e vai não querer garantir só a matrícula do filho, mas vai querer garantir também que ele esteja aprendendo nesse ambiente, que é o nosso desejo. Perfeito, perfeito. Bom, quero mais uma vez agradecer a presença de todos, tá? Isso mesmo, foi muito bom. Carliane, né, nossa... A gente fala demais, como é que a gente corta depois? E aí, Joedson, tranquilo. Sou muito grata à Rede de Juazeiro, né, por sempre me acolher. Então, Carliane, estarei encaminhando para você o e-book do livro para que disponibilize para toda a rede. Tá vendo? Para que Eu não contribua e fortaleça. Eu trabalhei parte do livro na última formação, né? Eu disse, eu nem vou Maravilha. pedir para ele, eu vou dizer a ele que vou trabalhar, não vou trabalhar na íntegra, mas como eu fiz a leitura atenta, né, que ele tinha me encaminhado desde o início do ano, eu disse, eu vou trabalhar, porque é importante a gente trabalhar a partir de alguém que teve a experiência na rede, né, Jefferson? E a gente precisa reconhecer esse trabalho Obrigado, dele. Jefferson. Então, estará disponível, né? Carliane deve Ótimo, entrar vamos em contato disponibilizar. com os professores da rede, pelo menos, né? Para quem nos assiste de outras cidades, pelo menos na Rede Juazeiro, teremos esse acesso, que bom. Que bom. E quer concluir, Jefferson, ainda? E é isso, que bom, né? A gente fica feliz em saber que a pesquisa está sendo contemplada na rede, né? Isso nos fortalece o que a gente acredita enquanto ser professor e nos eterniza. E qual é importante trazer essa experiência lá da EMEI Maria Sueli para toda a rede, né? Agradecer a Carliane pelo convite, a vocês por essa tarde. É muito gratificante. Nós Que que bom, agradecemos, nós que então. agradecemos. Renan, muito obrigado pela presença. Obrigado, estamos à disposição. E Perfeito. dizer que o nosso mandato também está à disposição também, em prol da inclusão também. Joia. Ótimo. Carliane, obrigado mais uma vez por essa condução belíssima que você sempre faz com a gente. Obrigada. Estamos no nosso segundo episódio, né? Quem não assistiu ainda, assista o primeiro episódio que falamos sobre capacitismo, né? E aí, queríamos agradecer também especialmente a você que nos acompanha, né, aí de casa, de onde você estiver, na verdade, e por falar em você, o que é que você pensa sobre isso? Quais são as suas percepções? Quais são os seus comentários? Quais são as suas dúvidas? Grava pra gente. Pega lá o seu celularzinho, põe na horizontal, grava pra gente e manda pelo nosso e-mail, tá? Nosso e-mail vai ser bem parecido com o nosso canal da TV Escola. Então, por falar nisso, os nossos contatos, né, para sua participação estão aqui. Você pode acessar o nosso site pelo tvescola.juazeiro.ba.gov.br, né? E também acessar o nosso canal, se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama TV Escola Juazeiro, além do Instagram, né? Siga-nos também no Instagram, que é a partir do Instagram que a gente divulga quando uma mídia vai ser lançada, um novo conteúdo vai ser lançado, é lá que a gente faz essa comunicação mais direta. Também temos conta no Spotify, para quem quiser acompanhar enquanto dirige o seu carro, prepara aquele cafezinho, coloca no Spotify lá, ó, e fica ouvindo. Esse mesmo programa estará disponível no Spotify para quem quiser também, através dessa insígnia aqui, TV Escola Juazeiro no Spotify. E as suas histórias, as suas dúvidas, suas sugestões, grava em vídeo, manda em texto, como você se sentir mais confortável, para este e-mail que é o tvescola@juazeiro.ba.gov.br. E dessa forma, eu agradeço, né? Vou encerrando aqui, lembrando que o mais importante é que vocês não percam os próximos episódios do Vozes da Inclusão e estamos aqui com muita informação para você. Para quem tem mais dúvidas, quer saber mais sobre outros conteúdos, esse tipo de conteúdo e outros, acompanhe as nossas redes, inscreva-se nos nossos canais e até uma próxima oportunidade. Até lá!